Você quer saber como calcular o orçamento de um móveis planejado? Então você está no vídeo correto. No vídeo de hoje eu vou explicar as 3 maneiras que a maioria dos marceneiros utilizam para fazer o orçamento, e eu vou estar explicando qual é a melhor forma. Esse vídeo sobre orçamento é um vídeo que a gente vai criar uma playlist, e nela vai ter 5 vídeos. Então este é o primeiro vídeo. Nos próximos vídeos, a gente costuma subir o vídeo de quarta e domingo, então nos próximos vídeos serão uma continuação deste vídeo de hoje. Alguns marceneiros adotam trabalhar com metro quadrado. E como funciona o metro quadrado? Suponhamos que você tem um guarda-roupa de 3 portas de correr. E esse guarda-roupa, ele tem a largura de 2 metros, né? Tem aqui 2000 milímetros, e a altura de 2500. Alguns marceneiros trabalham da seguinte forma: ele pega os 2 metros vezes a altura, então aqui no caso daria 5 metros quadrados, né? A frente do móvel, 5 metros quadrados, e faz vezes o metro quadrado dele. Tem marceneiro que cobra R$700, tem marceneiros que cobra 800, e aqui na minha região, que é no ABC, São Paulo, tem alguns que trabalham na casa de 1.100. E mais para o centro de São Paulo, a região mais nobre, eles chegam até R$1.300 o metro quadrado desse guarda-roupa. Essa é uma forma, tá? Qual é a desvantagem dessa forma de trabalho? Primeiro, quando você faz em metro quadrado e você está fazendo, por exemplo, um guarda-roupa maior, como você não está considerando o que tem internamente, como por exemplo gaveteiro, quantidade de cabideiro, você não está quantificando as ferragens, né? Você acaba tendo o mesmo orçamento. Suponhamos que esse guarda-roupa aqui, por dentro, você olhando de frente, né, ele tenha, são 3 módulos, né, 3 partes. Na parte do meio ele tem nichos, né, na parte do meio ele tem nichos. E aqui ele vai ter maleiro, tá? Maleiro, cabideiro, e na parte de baixo você tem aqui calceiro, cabideiro, e aqui você tem 4 gavetas, tá? De cada lado. Estou dando um exemplo aqui bem grotesco aqui, só para vocês terem uma noção. Esse guarda-roupa, ele tem um custo, certo? Porque aqui são 8 pares de cordiça telescópica, as ferragens, o material para a gaveta vai mais madeira, então você tem um custo. Já se fosse um cliente que não quisesse tanta gaveta, quisesse mais cabideiro, por exemplo, em vez de ser cabideiro só superior, seria cabideiro superior e inferior. Eu já peguei orçamento que o cara ele utiliza tudo em cabides, então ia ter mais maleiros, né, só na parte de cima, e cabideiro. O guarda-roupa basicamente todo era de cabide. Então, ou seja, não tinha o custo de nenhuma cordiça telescópica. Então, uma desvantagem de você trabalhar por metro quadrado é que você acaba dando um orçamento com uma margem muito diferente. Então, você pode acabar cobrando caro num guarda-roupa, por exemplo, e você pode cobrar muito barato se você pegar um gabinetinho, por exemplo, se tem um gabinetinho de banheiro, que ele é um gabinetinho de 2 portas, um gabinetinho básico, simples, né? É um gabinetinho de 2 portas. Ele tem, vou dar um exemplo aqui de dimensão. Ele tem 600 de largura, né? 600 centímetros, por 70 de altura e 400 de profundidade. Aí você vai calcular aqui, você vai fazer 0,6 vezes 0,7, né? E aí você vai ter um custo aqui muito baixo. Por quê? Você vai ter, na verdade, um orçamento baixo, e o seu custo, você vai ter que comprar chapa de MDF, você vai ter sobra de material. Então, às vezes, num gabinete de banheiro você pode cobrar muito barato, e num guarda-roupa de casal você pode acabar cobrando muito caro. A segunda forma
para você estar fazendo este orçamento é você fazer ele através de material vezes 3, né? Tem gente que faz material vezes 3, material vezes 2.5, material vezes 2, né? Pega o custo de material e faz vezes algum número. Só que qual é o problema? Eu já fiz um barzinho, na verdade era tipo uma adeguinha, né? Uma adeguinha que ia ter uma televisão e na parte de cima ia ter livros. Então eu vou fazer aqui mais ou menos um croquis. Na parte de cima a gente tinha a parte de livros. Aqui eu tinha um painel, né? Na verdade uma televisãozinha. Na parte de baixo aqui tinha um móvel em grau, tá? Ele era em grau. Aqui tinha um aparelhinho de videogame. Do lado de cá, duas caixinhas de som. E precisava ter um suportinho para essas caixinhas de som. E aqui eu tinha a parte onde ficava os garrafeiros, né? Os garrafeiros. Que por sinal também tinha um grau que o cliente queria que a garrafa ficasse inclinada. O que acontece? Aqui também tinha outras bebidas, era basicamente assim, e taça também. Então, a grosso modo aqui, né, fiz um rabisco também para vocês terem mais ou menos a ideia do que eu estou falando. De chapa de MDF aqui, eu gastei uma chapa de MDF. Eu gastei uma chapa de MDF entre chapa, fita de borda, corrediça, cola, parafuso, bucha, todo o material, não passou de R$400. Né? Não passou de R$400. Só qual foi o problema nesse projeto? Esse projeto é um projeto que se eu tivesse calculado só por material vezes 3, eu estaria cobrando muito barato. Por quê? Eu levei entre fazer o projeto, tirar a medição final, instalar, fazer toda a parte de fabricação, porque ele era todo cheio de grau, então não dava para mim terceirizar, eu mesmo produzi na minha marcenaria. Se você fosse terceirizar, teria que terceirizar com um marceneiro. Eu levei aqui mais de 7 dias para fazer todo o processo de projeto, medição, compra de material, fabricação e instalação. Se eu tivesse cobrado só, hoje o meu dia gira em torno mais ou menos de 200 a 250 reais o dia. Se eu colocar aqui a 200 reais vezes 7, já daria R$1.400 de mão de obra. O material, se eu tivesse feito só vezes 3, daria 1.200. Então olha onde está o erro. Quando você calcula material vezes alguma coisa, vezes 2, vezes 3, vezes algum valor, você pode errar porque você não está calculando a dificuldade que tem o projeto. Uma coisa é você fazer um móvel todo quadradinho, todo fácil. Outra coisa é você fazer um móvel cheio de grau, curva, ou até mesmo que requer um outro trabalho diferente. Tá? Então essa daqui é uma desvantagem que eu vejo em você fazer material vezes alguma coisa. Uma outra forma muito eficiente de se fazer é você fazer o seu orçamento todo planilhado. Tá? Como você faz o orçamento todo planilhado? Então você tem uma planilha, de preferência é bom você fazer ela no Excel. Tá? Você faz a planilha no Excel e aí você vai separar em 4 partes. Tá? 4 partes. O que acontece? Você vai separar na primeira parte tudo que é relacionado a materiais. Chapa, quantidade de ferragem, quantidade de dobradiça, parafuso, todas as coisas separadas em materiais. Vai colocar primeiro nessa parte. A segunda parte você vai colocar em tempo de fabricação. Material, depois tempo de fabricação, depois você vai colocar aqui tempo de instalação. Junto com essa parte de instalação, você tem que calcular o quanto você está gastando de deslocamento. Então, se o seu projeto é muito longe, você tem que calcular o quanto você gastou de gasolina. Se for um lugar muito longe, teve que pagar pedágio. Se é numa outra cidade, você vai ter que ficar hospedado, o valor de hospedagem. Você vai colocar quantos dias você vai ficar naquele lugar, tudo que você gastou com alimentação, você vai colocar nessa parte de instalação. Tá? Se você fizer o transporte terceirizado também, pagar o frete, você vai colocar nessa parte aqui também
junto com a instalação. E aqui você vai ter o lucro, tá? A empresa que não gera lucro, ela quebra, né? Ela fale. Então uma das coisas, tanto para esse orçamento quanto para os outros, é você estimar o lucro. Então, por exemplo, um lucro que eu aplico na minha empresa, que é um lucro saudável, que dá para praticar, que é um lucro bom, é 30% de lucro. Tá? 30% de lucro. Então, o que eu faço? Eu pego aqui esse custo de material, né? Levanto toda a relação de material, depois o tempo que eu vou gastar para produzir, depois o tempo que vai gastar para instalar isso, e depois eu pego tudo isso daqui e faço vezes a minha lucratividade. Uma coisa interessante aqui nessa lucratividade é você colocar um pouco a mais para você poder negociar. Então o que acontece? Eu coloco aqui 20% a mais, né? 20% sobre o custo equivale 10% sobre a venda. Então eu coloco 20% e nesses 20% eu consigo negociar depois. Se o cliente for fazer pagamento à vista, eu consigo melhorar o preço, esse tipo de coisa, tá? Isso daqui é a maneira mais eficiente. Só que qual é a desvantagem desse método de fazer orçamento? É o tempo que você leva para fazer isso. Se você pegar um apartamento inteiro, por exemplo, você vai levar muito tempo até você calcular todos os materiais, calcular o tempo de fabricação, calcular, então, ou seja, é muito detalhado, muito minucioso, você leva muito tempo e às vezes o cliente já tem um orçamento que é algo rápido e você demora muito e ele acaba fechando com outra pessoa. Então essa daqui é uma maneira muito eficiente, porém ela toma muito tempo. Outro detalhe aqui é que se você calcular errado alguma chapa de material, alguma coisa, você perde, né? Você acaba perdendo, você acaba prejudicando a sua parte do lucro. Então qual é a melhor forma, né? Eu falei primeiro de metro quadrado, falei a desvantagem que você pode calcular errado porque você não está levando o custo. Depois eu falei do custo vezes 3, só que aí a desvantagem é você não levar em consideração a mão de obra, a dificuldade do projeto. E aqui eu falei sobre a planilha, que é a melhor maneira de se fazer, porém a que mais toma tempo e você pode também acabar demorando muito para apresentar isso para o cliente e acabar perdendo o orçamento. Então, se dessas 3 tem desvantagem, qual que é a que eu uso? Qual é a melhor que eu uso? Eu trabalho com um software, então eu faço projeto 3D, eu desenho e esse software ele já me dá exatamente tudo o que eu vou precisar. Esse software 3D ele já me dá exatamente o quanto que eu vou gastar, porque esse software está atrelado a uma fábrica e todos esses custos vêm de uma fábrica. Então assim, fica muito mais fácil, eu já desenho o projeto ele já serve como apresentação e ele já serve também para mim ter o valor exato do quanto eu estou gastando. Em cima desse valor eu coloco o quanto eu vou gastar de transporte, que eu pago o frete, e o quanto eu vou gastar de montador, que seja mão de obra terceirizada para fazer a montagem. Então eu sei ao certo exatamente o quanto ficou aquele projeto e o quanto eu vou poder negociar, o quanto eu vou poder cobrar, tá? Essa é a forma mais eficiente que eu trabalho hoje. Então são 7 anos de marcenaria. Eu comecei fazendo tudo planilhado. Depois eu fui com alguns serviços terceirizados, como por exemplo plano de corte. E hoje eu trabalho com um software atrelado a uma fábrica, que essa fábrica me disponibiliza todos os custos e eu já tenho um orçamento otimizado rápido. Então isso aí me dá agilidade, né, velocidade no orçamento e exatidão. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado muito. Lembrando que esse é o primeiro vídeo de uma série de 5 vídeos, né? Falando especificamente sobre orçamento, como você calcular, como você fazer. E se você gostou, dê um like, se inscreva no nosso canal para acompanhar essa série de vídeos que vai ser incrível e você vai entender perfeitamente como fazer um orçamento de uma maneira que você venha conseguir fechar mais vendas sabendo exatamente quanto você vai ganhar e o quanto você vai gastar. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.